Nós recebemos hoje a Carole Crema na aula magna para abrir esse semestre, que é um prazer, Carole. É meu. Estava falando para ela que ela é uma mulher extraordinária. Se eu for ler tudo que ela fez aqui, eu vou ficar falando por dias, né? Mas a Carole, né, ela participa do programa da GNT, né, que seja doce, sempre assistir, viu, Esse é Carole? fácil, esse é fácil. É fácil. Ela é artista, né? Gastrônoma, educadora, já foi professora aqui no campus. Muito. Não é verdade? Carole, seja bem-vinda. Obrigada, Felipe. Muito obrigado por tudo, viu? Muito obrigada. Desejo aí um ótimo momento aí para vocês. Obrigada, pra gente. obrigada. Até mais. Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Eu quero saber, quem é todo mundo aqui da gastronomia? Sim ou não? Não, quem é da gastronomia, levanta a mão. É, quase todo mundo. Você, então, que não é da gastronomia? ADM. E de pós de confeitaria tem alguém? Não? Primeiro semestre. Ah, lá um. Primeiro semestre. Levanta mais alto. Quem está começando agora? Vocês. E os outros, segundo semestre? A maioria. Terceiro? Quarto. Ó, muito bem, muito bem. Obrigada pelo convite, toda a galera do Senac. Obrigada a vocês por virem aqui me escutar. Eu vou falar um pouco aqui, depois a gente sobe aqui, porque isso aqui é menos importante. E por que é menos importante? Aí vocês vão falar assim, nossa, mas chefe, a gente estuda cozinha, a gente estuda confeitaria, gastronomia. A coisa mais importante não é cozinhar? É ou não é? Não é. Não é cozinhar. Cozinhar é o primeiro contato, é o que nos moveu, que nos trouxe até aqui. Mas, a partir de agora, não pode ser mais só cozinhar. Cozinhar é um pedacinho do trabalho de um chefe. Cozinhar é um pedacinho do trabalho de alguém que vai empreender na gastronomia. Cozinhar é só um pedacinho. E o que eu queria mais de tudo contar aqui para vocês é um pouco sobre isso, sobre como para vocês é importante e dizer o privilégio que vocês têm de serem alunos e de estarem numa escola como essa. Primeiro no Senac, que para mim ainda é a melhor escola de gastronomia que tem no Brasil, não existe. Eu trabalhei na Embi Morumbi, trabalhei aqui, na Embi Morumbi, e um pouco na FMU, há muitos anos atrás. Eu sou professora há 25 anos. Eu podia dizer há muitos anos atrás que a Embi Morumbi tinha um pouquinho, mas não tem mais. A essência, o cuidado, a excelência que tem o Senac, a gente não tem em lugar nenhum do Brasil. Então, vocês são privilegiados. Então, primeiro, parabéns e que sorte de vocês estarem aqui, no Senac. E aí, aqui em Campos do Jordão, mais ainda, né, gente? Porque fazer uma aula deliciosa de cozinha e sentar naquele gramado ali é bem para poucos. Então, aproveitem. Aproveitem esses 2 anos que vocês vão ficar aqui. Aproveitem as pessoas, aproveitem o espaço, mas usem estes 2 anos para estudar. E estudar gastronomia está muito, muito longe de cozinhar bem. Não está ainda na hora, a gente não precisa ainda cozinhar bem. O que a gente precisa, e o que eu queria deixar aqui para vocês como uma dica, né, um conselho, que diz que se fosse bom a gente cobrava para isso, né? Mas é um conselho que eu acho que é muito importante. Eu trabalho na cozinha há quase 30 anos, estava conversando ali com as meninas aqui do Senac, eu tive em Águas na segunda-feira, e uma coisa muito legal, que o pessoal, o diretor lá, quando me apresentou, a gente estava falando, que o Senac tem essa coisa de juntar a academia, né? Então, a escola, com o mercado. Né? Então, claro, eu vindo aqui, eu sou uma pessoa do mercado, e também vocês vão ter experiência, vocês vão passar pelo hotel, quer dizer, trabalhar de fato e vivenciar o mercado. E a gente que é do mercado, o que mais tem na cozinha, ainda, eu acho que isso
acho não, isso vai mudar, porque vocês estão aqui, vocês vão ser esse futuro. Mas, quando eu comecei na cozinha, bom, eu comecei na cozinha, eu estou vendo muitas meninas aqui, quase mais meninas que meninos. Não tinha nem vestiário feminino nos restaurantes. Restaurante e cozinha de restaurante era um lugar de homem. Meu primeiro estágio, que foi no Gero, que é um restaurante lá em São Paulo, eu tinha que me trocar no banheiro dos clientes para trabalhar, porque não tinha vestiário para menina. Hoje isso já mudou. Mas nas cozinhas profissionais, alguém aqui já trabalha? Sim? Eu não sei a realidade, vocês me ajudam, mas nas cozinhas profissionais, o que a gente mais via, e hoje ainda tem, os grandes chefes de São Paulo, das cozinhas boas e grandes cozinhas, eu vou falar de São Paulo, que é a minha realidade, não são pessoas que se formaram. Não foi gente que estudou, gente que não teve essa oportunidade. Gente, até eu trabalho com gente que, às vezes, é semi-analfabeto, porque a cozinha é um ofício, né? A cozinha não era uma profissão como ela é hoje. Então, o cara começava na pia, vinha lá, pedir um emprego, então era ou um emprego na construção civil ou nos restaurantes, isso é uma coisa muito comum. Tem muita gente, eu conheço gente que trabalhava na construção civil, trabalhou para construir o restaurante, quando o restaurante ficou pronto, pediu emprego e ficou. Ficou na pia, porque não sabia cozinhar. E o cara ali lavando a louça, prestando atenção no que estava acontecendo do lado. Aí o dia que o cara ali da Garde-Manger faltava, ele falava, chefe, posso ir para o lugar dele? Eu sei fazer. E aí ele ia lá um dia substituir o cara. Ah, olha, ele pode ficar aqui. E assim eles foram crescendo até virarem os grandes cozinheiros. E a gente tem muita gente assim ainda no mercado, que são muito valorosos. São pessoas que têm um valor inestimável. É gente esforçada, é gente que quis muito estar lá. O meu chefe de produção, eu tenho uma confeitaria há 21 anos, e hoje é uma cozinha grande, a gente faz cerca de 1 tonelada de doce por dia. Eu tenho uma fábrica mesmo de doces. O meu principal cozinheiro, que é o Tinho, ele começou na pia. Era eu e mais 2 meninas lá só tinha menina, tá? Ao contrário, brincadeira, mas era eu e duas mulheres cozinhando. E aí eu precisei ter um pia, e veio o Tinho. E o Tinho começou na pia, não sabia nem nada, mal falava. E hoje ele está comigo há 19 anos, e hoje ele é o meu chefão da cozinha. O maior cargo na cozinha é dele. Então, essas pessoas, elas têm muito valor. E aí, voltando a cozinhar, com certeza, eles cozinham muito melhor do que a gente. O Tinho cozinha muito melhor do que eu, ele faz bolo melhor que eu. Ele decora e finaliza os bolos todos os dias muito melhor do que eu. Porque ele está há 20 anos fazendo a mesma coisa. E a cozinha tem muito disso, né? O cozinhar tem muito da prática. A prática vai fazendo você ficar cada dia melhor, não é? Né? Vocês que já estão aí no terceiro semestre, a gente não vai melhorando, vai ficando mais rápido na habilidade manual, na faca. Mas isso qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa esforçada que quiser aprender, prestando atenção e com a constância, ela vai conseguir. O que essas pessoas não vão conseguir, o que o Tinho, às vezes, me chama, chefe, vem aqui. Se ele falar, chefe, vem aqui me ajudar a confeitar 10 bolos em 3 minutos, vai dar ruim. Eu não vou conseguir, porque eu não consigo mais. Mas, às vezes, ele me chama e fala assim, chefe, olha aqui, esse bolo não cresceu. Me ajuda, vamos ver o que aconteceu? E aí, porque eu estudei muito, eu olho para o bolo e eu sei o que aconteceu com esse bolo. E era aqui que eu queria chegar. Vocês estão tendo uma oportunidade única. Vocês têm professores maravilhosos, vocês estão numa instituição acadêmica incrível. Vocês têm muito livro, eu estou vendo ali o manual de cozinha. O meu de confeitaria do Senac é meu livro de bolso, está comigo todo dia, até hoje, 25, 30 anos depois. Né? Então, vocês têm material didático, vocês têm professores maravilhosos, uma instituição que há muitos anos tem tradição, vocês têm que aprender a cozinha. E aprender a cozinha não é cozinhar. Aprender a cozinha é pegar esse livro e entender
cada técnica. O que eu estou fazendo? Quando vocês chegarem em casa, depois de um dia de aula nos laboratórios, né, nas cozinhas, em vez de falar assim para o seu pessoal que mora com você ou para sua mãe, ai, você não sabe, hoje eu aprendi a fazer blanquê de vitela. Tem blanquê de vitela? Quem já aprendeu a fazer blanquê de vitela aqui? Levanta a mão. Aprenderam sim. Olha lá. Nunca fizeram? Deixa eu ver. Bife bourguignon. Não? Ah, bom. Então, em vez de chegar em casa e falar assim, mãe, hoje eu aprendi a fazer bife bourguignon, o bife bourguignon não importa. Sabe o que vocês têm que ir para casa falando? Mãe, hoje eu aprendi a técnica de guisado. Porque se você sabe a técnica de guisado, você faz bife bourguignon, estrogonofe, blanquete de vitela, fricassê de frango. Tudo isso é uma coisa só. O que mudam são os ingredientes. A gente está falando de técnica. Então, vocês, com a oportunidade que vocês têm agora, vocês, principalmente que estão começando, levem isso com vocês. A gente tem que aprender a cozinha. A cozinha de verdade, ela é 90% aqui, 10% aqui. Eu tenho algumas histórias, tem uma minha. Eu vou começar com a minha, né? Porque já que eu vou fazer bullying, eu vou começar comigo mesma. Eu estudei fora. Quando eu estudei numa escola, era diferente na Europa. Foi em 96, o ano que começou o CCI lá em Águas de São Pedro. Por muito pouco que eu não fui do Senac. É que eu fui, sei lá, meses antes de começar o CCI lá. E nessa minha escola, a gente não tinha aulinha que nem a gente tem aqui. Era só restaurantes, eram restaurantes dentro da escola, e nós, os alunos, eram os funcionários dos restaurantes. Então, a gente tinha uma panela, um grupo de, sei lá, 4, 5, e a gente ia rodando todas as praças. Então, desde a cozinha, então, legume, hoje é só cenoura, amanhã é só batata, amanhã é só não sei o quê. Aí vai para o molho, vai para a massa, vai para a carne, vai para a boqueta, ia para o salão, atender mesa, servir vinho, E isso era o aprendizado. Eu aprendi a cozinhar na marra. Ninguém me ensinou. Falou assim, olha, o bechamel, quem já sabe fazer bechamel aqui, levanta a mão. Bastante, ufa, bechamel está fácil. O bechamel é uma mistura de farinha com manteiga, né, o roux, e aí você tem que pôr o leite frio aos poucos e dissolvendo, porque se você não fizer isso, se você botar o leite todo de uma vez, você vai cozinhar o seu roux e vai fazer uma pelota gigante que não vai desfazer nunca mais. Não é verdade? É. Aí ninguém nunca me explicou isso. Eu fazia creme anglaise, quem sabe creme inglês? Doce, sabem? Boa. Esse é o exemplo maior. E o creme inglês, ele talha, não talha? Talha, né? Olha lá, até virou o olho assim, ó. Pois é. E eu tinha que fazer creme inglês. Ninguém me ensinou por que talhava, o que acontecia. E eu tinha que fazer o creme inglês. Fazia. Se eu errava, tinha uma chefe brava que falava, tá errado, Carolina. Joga fora, faz de novo. Joga fora, faz de novo. Ninguém nunca me ensinou. Olha, para não talhar, você tem que fazer assim, assim, assim. Não. Faz até acertar. Óbvio que em algum momento eu acertei. Por sorte, né? Maravilha. Vim embora. Eu morava num alojamento. Então, eu fiquei 2 anos estudando e eu morava num alojamento. Eu não tinha uma cozinha para treinar. Então, tudo que eu fazia era dentro da escola. Voltei para casa. Vou cozinhar para meus pais, vou fazer umas comidas para minha família, né? Agora que eu sou cozinheira, chefe, achava que eu era chefe. Não era, nem hoje mais, nem sou ainda. Não, vou cozinhar. E aí eu fui fazer o creme inglês. Como você chama? Malu. Fiz 1, talhou, joguei fora. Fiz 2. Segundo, talhou, joguei fora. Terceiro, quando eu joguei o 4º fora, e creme inglês é caro, né? Porque é gema e creme de leite. Quando eu joguei o 4º fora, eu falei, agora eu vou entender que raio está acontecendo e nunca mais eu quero errar esse creme inglês. Aí eu fui comprar livro, que em 1997, 1998, comprar livro
Não era que nem agora que a gente vai ali na livraria ou que a gente pede na Amazon. A gente tinha que pedir na Amazon, vinha de fora, demorava. Bom, chegaram os meus livros, eu sentei e estudei muito. E estudar é pegar como é que chama o Prochef? Chama Prochef? Vocês chamam de Prochef o livro? Chefe Profissional, pronto. Esse livro eu li inteirinho. Ele não é desse tamanho? Não é que eu ia para a página da receita, dava uma olhadela na receita e ia cozinhar. Não. Eu sentei e aí eu li lá. E fui lendo. E aí eu descobri que os ovos coagulam a 85 graus, né? E aí eu entendi que o creme inglês só tem ovo e creme, ou ovo e leite, certo? Açúcar, baunilha. Então, se esse composto passar de 85 graus, o que vai acontecer? Vai talhar. O que é o talhado do creme inglês? O ovo cozido lá dentro, certo? Sim ou não? Eu nunca ia saber disso se eu não tivesse sentado e estudado. Então, quem tem o chefe profissional, vem numa aula, aprende uma receita. A receita na escola, ela é só um veículo para a gente aprender a técnica, certo? A gente não aprende a receita porque ela é gostosa. As receitas que os chefes escolhem para vocês prepararem nas aulas, não são porque é uma delícia essa receita, então eu vou ensinar para o pessoal. Não, é porque essa receita ela é um veículo para a gente mostrar para vocês uma técnica. E quando vocês chegarem em casa, em vez de falar, mãe, eu fiz hoje um creme inglês, é uma delícia. Mãe, hoje eu entendi a coisa do ovo. E se o professor não te falou, porque às vezes tem professor que fala, tem professor que não fala. Todos os detalhes. Pega o Prochef, senta, abre lá na página guisado. Hoje eu vou entender o que é um guisado. Qual a diferença de um guisado para um braseado? Qual é a diferença de um guisado para um braseado? Vou sentar lá no livro e vou estudar os dois até eu entender essa diferença. E uma vez que vocês tiverem, e se vocês fizerem isso ao longo desses 2 anos, vocês vão ter tudo isso na cabeça, todas essas técnicas, entenderem a cozinha de fato, vocês vão para o mercado de trabalho, aí, juntando a cabeça com a mão, que quando vocês começarem a trabalhar, e aí sim, a prática, o dia a dia, todo dia cortando cebola, que nem eu, todo dia fazendo pão de ló, não vai ter para ninguém, vocês vão ser os melhores do mundo. Porque vocês vão aliar a prática ao conhecimento. E o dia que seu pão de ló não crescer, você vai saber por quê. Então, o que eu mais quero que vocês levem desses 2 anos aqui, quem está começando, melhor. Quem está terminando, dá tempo ainda. Porque mesmo se vocês ainda não fizeram isso, vocês têm o resto da vida para fazer. Mas entendam que a cozinha não é só na mão, não é só na prática. Já vou contar outra história, mas vou pegar o João e a Ana para começarem o brigadeiro para mim, pode ser? O que eu vou fazer? Ai, gente, olha, uma asa. Na bunda, né? Porque com esse palquinho aqui eu fiquei meio... Eu escolhi 2 receitas aqui para fazer para vocês, que são 2 receitas muito icônicas da minha carreira. Eu comecei a fazer doces, boto o leite condensado aqui. Pode vir, Ana. Isso. Eu comecei a fazer doce, eu conto para todo mundo, e é verdade, tá? Eu não sou confeiteira, eu estou virando confeiteira. Eu sou cozinheira de formação. Eu estudei igual vocês. Confeitaria não é só um pedacinho? Para mim foi igual. E aí eu resolvi empreender, que foi abrir o meu negócio. E, na ocasião, o ano era 2002. Tem gente aqui que não tinha nem nascido, né? Ai, meu Deus. É muito complexo. Mas, de qualquer forma,
eu falei, bom, eu vou abrir um negócio. E resolvi abrir um negócio em confeitaria por conta do mercado. Porque eu sou lá de São Paulo, ó, esse para você, metade, metade. Eu sou lá de São Paulo e, na época, tinha muito restaurante com chefe. Confeitaria com chefe não tinha. Falei, então eu vou abrir uma confeitaria porque é diferente, né, para me destacar no mercado. Só que eu não sou confeiteira, eu não sabia fazer doce. Eu sabia fazer doce, quem está no 4º ano aqui, além do João? A gente sabe fazer um docinho ou outro, mas não é confeiteiro, né? Quando a gente termina a gastronomia. Aí, eu fui estudar. Eu estudei muito, 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 muito. Mas, mesmo assim, tem coisa que que não tem em livro, né? E, na época, nem tinha tantos livros. Por exemplo, brigadeiro, né? Aí, abri, comecei, fiz uns testes, tal, aí, recém-formada, que é um outro momento da vida também, que a gente quer fazer coisas bem diferentes, né? Você não quer fazer o que todo mundo faz. Eu inventava lá pode pôr o chocolate. Eu inventava lá umas torta de lavanda, com amêndoa, nananã. Até que veio um cliente e falou, eu quero comprar brigadeiro. Você faz brigadeiro? Claro, né, gente? Todo mundo sabe fazer brigadeiro. Duh. Faço. Não, vou comprar brigadeiro, era para uma escola lá em São Paulo. Maravilha, comecei. Não, pode ligar o fogo e mexer. Sabe batedeira? Sua mão tem que ser igual uma batedeira. E eu já vou falar isso para vocês, eu já explicarei. Só vou deixar eles aqui sofrendo um pouquinho antes, e a gente vai falar do brigadeiro. Aí, eles falaram assim, Carole, você vai fornecer o brigadeiro para a gente? Vou. Então tá, eu quero, sei lá, 300 brigadeiros, 2 vezes por semana, entrego. Aí é eu para a panela, né? né? Tinha dia que eu acertava o ponto do brigadeiro, ficava belíssimo. Tinha dia que eu errava o brigadeiro, enrolava os 300 brigadeiros, botava na forminha, ia fazer alguma coisa, quando eu voltava eles estavam todos esborrachados. Já aconteceu com vocês? Já. Ou então, eu ia lá, enrolava os brigadeiros, a pessoa ia comer, arrancava os dentes da pessoa todo, porque estava duro demais, né? Então, eu estava com um problema seríssimo em achar o ponto do brigadeiro. Aí, eu estava aqui em Campos do Jordão. Não tem o shopping do Dória lá? Como é que chama aquele shopping? Market, não sei das quantas, né? Que só abre na temporada. Nem sei se funciona isso ainda. Funciona? E eu era chefe executiva de um restaurante, a gente veio para fazer aqui a temporada. E aí eu estava lá embaixo, nos restaurantes, e tinha um lugar de comida regional, era uma coisa meio mineira, meio comida, que tinha um aquário assim lindo de vidro, cheio de um doce brasileiro, que eu não lembro se era bananada, doce de leite, sei lá, mas um doce qualquer. E aí você ia lá pedir o doce, a pessoa te dava uma colher, dizia, olha, tem ali o tacho, você vai se servir com a colher. Então, você pode encher uma colher e essa é a porção. Eu falei, olha, eu não estou acertando esse raio desse brigadeiro? E se eu vendesse o brigadeiro que a gente faz em casa? Porque brigadeiro de colher nada mais é do que o brigadeiro que a gente faz na nossa casa, não é? Eu não inventei a roda. Estou bem longe disso. Falei, gente, e se eu pegar, em vez de ficar sofrendo para enrolar brigadeiro, eu faço um brigadeiro mais molinho, boto num aquário, a pessoa quer brigadeiro, toma a colher e se vira. E aí que nasceu a ideia do brigadeiro de colher, que eu não sei se vocês sabem, a marca brigadeiro de colher é minha. Eu fui a pessoa que inventei, eu não inventei o brigadeiro de colher, mas eu fui a primeira pessoa a comercializar o brigadeiro de colher. Brigadeiro assim na panela, molinho, a gente come e sempre comeu a vida inteira em casa. Mas ninguém tinha tido coragem de vender desse jeito. Aí eu voltei lá para o meu trabalho com... Espera aí que eu vou ter que dar um... Ó, vou te mostrar. É assim, ó. Que tem que mexer. Isso. Você agora vai virar uma batedeira planetária. Você também. Deixa eu ver. Você viu que eu vou em todos os cantinhos? Isso. Pode ser até um pouco mais rápido, João. Mais rápido, isso. Aí,
Falei, gente, eu cheguei lá, falei, nossa. Aí pensei, falei, mas esse negócio de aquário é meio nojento, né? Porque depois de 3, 4 colheradas, o negócio fica sujo, bagunçado. E aí, eu peguei exatamente este copinho. Esse aqui é de 60, era um pouquinho maior, era de 80 ml. Mas exatamente esse formato, exatamente dessa marca. E falei, tá, vou fazer o brigadeiro, boto um pouco aqui, enfio, espeto uma colherzinha, botava dentro de um saquinho e amarrava. E assim nasceu o brigadeiro de colher, que virou em qualquer lugar que vocês forem do Brasil, a própria Nestlé usa, né, essa denominação brigadeiro de colher, que foi uma coisa que nasceu. Essa foi uma coisa que, por acaso, eu dei muita sorte, mas é porque eu usei a criatividade porque eu não tinha o conhecimento, né? Que é uma outra coisa. Depois eu fui atrás e descobri que uma das coisas para o brigadeiro ficar no ponto e ficar puxa-puxa, primeiro são os ingredientes. Brigadeiro, ele não deve ter muita gordura. Ele é leite condensado. O que é o brigadeiro? O brigadeiro nada mais é do que um caramelo. Sabe bala toffee? É a mesma coisa, só que tem chocolate. Porque o leite condensado, ele é leite, açúcar e gordura. Vocês já fizeram caramelo toffee aqui? Quem já aprendeu caramelo toffee, levanta a mão bem alto. Não é açúcar, creme de leite, manteiga? A mesma coisa. É exatamente a lata de leite condensado. Aí você põe o chocolate. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer a caramelização do leite condensado, sem que ele açucare, para eu ter o ponto do brigadeiro. Isso é técnica. Isso é estudo que trouxe, né? Aí vem a mania. Não tá, hein, Ana? A Ana não tá. Ó. Abaixa esse fogo. Abaixa o fogo. É. Ó. Tem que ser rápido, porque senão ele vai pegar no fundo, ó. Mais rápido. E quanto mais para baixo da colher você pegar, mais firmeza você tem. Não consegue porque está quente? Mania. Então tá bom. Aí eu entendi o que era o brigadeiro e eu aprendi o ponto do brigadeiro. Eu faço brigadeiro enrolado maravilhosamente bem, tá, gente? Hoje, 20 anos depois. Mas aí entendi, agora tem uma moda que brigadeiro tem que pôr para ficar gourmet, que brigadeiro é tudo menos gourmet, tá, gente? Mas não é, bota creme de leite. Tem alguém que faz brigadeiro para vender? Deve ter. Não tem? Olha lá, tá vendo? Você põe creme de leite? Então, um monte, né? 1 para 1. Aí sabe o que vira? Ganache. Não é mais brigadeiro, creme de leite ou chocolate em barra. Ficou na moda, né? Belga. Sabe o que acontece? Quando você faz isso, você coloca nessa fórmula do caramelo mais gordura. Quando você põe um monte de gordura, você perde o efeito da caramelização, do puxa-puxa. Então, você muda de produto. Pode continuar fazendo? Pode. É gostoso e vende bem? Vai na sua, que está tudo certo. Mas é importante a gente saber a diferença de um para o outro. Brigadeiro nada mais é do que leite condensado, manteiga e chocolate em pó. E o meu brigadeiro que vocês vão comer, porque não ia ter degustação, vamos bater palma para mim, porque eu falei, eu quero que todo mundo coma brigadeiro, não foi? Foi, esse merece palmas, por quê? Não por quê? Não foi, professora, a Bruna falou, não, eu falei, não tem degustação? Ela falou, não, eu falei, pode mandar trazer mais leite condensado, porque eu quero que o pessoal prove. Eu faço com achocolatado, Nescau, porque eu acho que traz o sabor original do brigadeiro de antigamente, que é o que eu gosto, e além de tudo, um pouco mais de açúcar que tem na formulação do Nescau propicia mais caramelização. Ele vai ficar mais puxa ainda. E aí, outro segredo do brigadeiro que eu vou contar para vocês, isso eu descobri lá atrás, quando eu estava fazendo brigadeiro de colher. Que em casa a gente fala, o brigadeiro mais molinho, a gente para um pouquinho antes, não é? Eu sempre fiz isso. Tipo brigadeiro para cobrir bolo, a gente falava, para um pouquinho antes para ele ficar mais mole. Acontece que aí também, porque eu fui estudar, porque eu vou lá e leio o livro inteirinho, eu entendi que se o chocolate, o cacau,
com o leite ou o líquido não passar de 100 graus, ele não pega aquele sabor de brigadeiro. Façam um teste hoje na casa de vocês. Já que vocês moram em Campos do Jordão e aqui tá frio sempre, principalmente à noite, quando vocês forem dormir, antes de dormir, à noite, vocês vão fazer chocolate quente. Todo mundo gosta de chocolate quente? Sim? Sim ou não? Ai, achei que vocês estavam dormindo. Aí, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer 2 chocolates quentes, tá? Vocês vão pegar o leite com a mesma quantidade de chocolate e deixar bem quentinho antes de ferver. E vão provar. E vão pegar a mesma quantidade de leite com cacau, chocolate, botar numa panelinha do lado, e esse segundo vocês vão levar à fervura. Deixa ferver, quase entornar, desliga. Um que não ferveu e um que ferveu. E vão provar os 2. O sabor é completamente diferente. Porque quando passa dos 100 graus, começa a acontecer uma caramelização que muda o sabor. Então, eu descobri que não adiantava eu parar o brigadeiro antes, que eu não ia nunca conseguir um sabor bom de brigadeiro. Então, para fazer o brigadeiro de colher, eu levo o brigadeiro até o ponto de enrolar, e aí eu alongo, ou amoleço, né? Com leite. E não precisa nem ser creme de leite, que é caro. Pode ser leite, porque eu vendo, a gente ganha mais dinheiro. Porque o creme de leite está pela hora da morte. Então, quando o brigadeiro fica pronto, a gente desliga o fogo, espera ele dar uma baixadinha na temperatura e vai colocar. Para cada lata de leite condensado, 3, 4 colheres de sopa de leite são suficientes para deixar sempre ele no pontinho de colher. Aí, mesmo depois de esfriar, ele vai estar sempre naquela textura molinha que a gente gosta e que a gente come em casa. Certo? Muito bem. Então, deixa eu dar uma olhada que agora eu estou quase preocupada. Deixa eu ver. O dela está mais rápido, engraçado, né? Muito bem. Vai mexendo. Força, Ana. Deixa eu ver. Ó, o seu está quase, ó. A gente já começa a perceber o ponto do brigadeiro, ele não é só ver o fundo da panela, que nem a gente aprendeu com a nossa mãe. Além de ver o fundo, a gente tem que ver a panela inteirinha. Então, aqui, abaixa só para não... Ó. Primeiro, a gente faz assim, ó. Tá caindo, não tá? Então, ainda tá longe, podemos aumentar. Outro ponto é que ele descola inteirinho da panela. Eu dou um nome para esse ponto, chama Bloft. Até chegar no ponto Bloft. O que é o ponto Bloft? O ponto Bloft é quando o brigadeiro está na panela, você levanta a panela e mexe a panela assim. Vamos fazer com a panela você pega a panela e faz tchum, tchum. E o brigadeiro, a massa, não importa. Aqui tem 3 latas, mesmo que sejam 3, 5 latas. Ele vira como se fosse um bloco e ele anda assim, ó, ploft. Ele vem todo para cá, vai todo para lá, vai todo para cá, entendeu? Mais ou menos, né? Então, a gente vai chegar aqui no ponto Bloft. Eu acho que está duro aí, está pesado, né, Ana? Deixa eu mexer um pouquinho para tu. Alguma pergunta enquanto eu mexo o brigadeiro? Ai, fala. Não é o ponto na P. Muito bem. O ponto na P é bem no comecinho. Na P, ele é muito leve para o brigadeiro. Muito bom. Vocês sabem o que é ponto na P? Todo mundo sabe? Eles não, mas vocês vão aprender. O ponto na P é um ponto... Na P é na página, é cobertura, véu. Então, é quando você está mexendo, você vem aqui, isso aqui, não vou botar o dedo, porque senão vou me queimar, ó, e faz isso aqui, ó. Tá vendo que ele faz um desenho aqui? Isso aqui é ponto na P. Ele já está no ponto na P, ó. Não tá? Na P firme, porque tem na P leve e na P firme. Eu acho que aqui já chegou, Ana. Ó. Olha a diferença. Não está muito mais? Você que estava bem pertinho, fala. Mais alto.
É. Fica dessa cor aqui. Eu gosto, mas pode pôr chocolate em pó e pode pôr cacau. Eu tenho 2 na minha loja. Alguém já foi na minha loja em São Paulo? Já. Então lá eu vendo 2 brigadeiros. Eu vendo o brigadeiro tradicional, que é esse com Nescau, que eu faço lá também com Nescau, e vendo um brigadeiro amargo, que não, de amargo não tem nada, né? Porque leite condensado não vai ficar amargo nunca, mas eu faço ele com cacau 100%. Aí ele fica bem escuro e um sabor bem diferente. Inclusive a textura. O de Nescau é mais puxa-puxa. O de cacau, porque no cacau tem mais gordura do que açúcar, ele fica um pouquinho mais cremoso, mais aveludado. Ó, já está pronto. Ó, olha como é que já não cai. Sim ou não? Cai, né? Um pouquinho, vai cair sempre. Agora, quer ver o ponto Bluft? Ó, só eles que vão ver, tá vendo? Ó, descolou inteiro, tá vendo? Ó, esse é o Bluft. Aí, como a gente vai fazer para vocês brigadeiro de colher, eu vou pegar agora um pouquinho de leite, esperar só esfriar, porque esse fundo triplo tá quase, hein? Faz o teste do Bluft aí. Ih, tá mole. Quer que eu mexa um pouco para tu? Agora a gente põe um pouquinho de leite e mistura. Fala. A quantidade de manteiga altera quando você usa o cacau ou você varia essa quantidade de manteiga? Ou Não, eu uso a chocolatada? mesma quantidade de manteiga, tanto pro com cacau como pro de Nescau. Mesma quantidade. E manteiga é bem pouquinho, viu? A manteiga, inclusive, é uma coisa que interfere muito pouco no resultado do brigadeiro. Então, assim, não faz diferença. Uma coisa importante, e aí para quem faz para vender, é a margarina, que eu odeio, vocês também devem, a gente não deve gostar, né? Quem estuda cozinha, a gente sabe que margarina é meio porcaria, né? Porém, a margarina, ela é melhor para não cristalizar, ela estabiliza melhor o brigadeiro. Prontinho. Agora, ó, Ana, parabéns. Palmas para a Ana que arrasou. Seu momento vai chegar. Não é esse ainda. Levar para o Ultra para pôr no saco de confeitar. Pode levar para o Ultra. Acho chique. Eu não tenho Ultra. Tenho sim, brincadeira. Pode. Aí, para você levar para o Ultra, você sabe o que você tem que fazer? Não botar a panela, né? Você derrama numa GN. Vocês sabem que panela não vai para o banho-maria, panela não vai para a geladeira, panela não mora, comida não mora na panela. Ficou pronto, qualquer coisa, ficou pronto, tira da panela. Deixa eu ver. Faz aqui, ó, o Bluft. Ainda não. Você percebeu a diferença? Percebeu? Então, depois, gente, se vocês quiserem saber tudo de brigadeiro, aproveitem que é o último semestre dele. O João vai dar aulas particulares de brigadeiro para a galera aqui, porque ele está sabendo tudo desse ponto, tá? Maravilha. Aí eu quero contar um outro caso da importância de estudar. Lembra que eu falei que ia fazer um bullying com uma outra pessoa? Ela sabe, porque eu já contei para ela que eu conto essa história para geral. Vocês conhecem o Jacan, né? Tá. O Jacan, a gente trabalhou junto, ele era professor. O Jacan, antes de ser Masterchef, fazer biquinho e gracinha, ele é um puta chefe. É um cara que é muito bom, ele é muito bom. Dá até um pouquinho de vergonha, porque agora ele está meio bobão, né? Mas é um personagem, tá tudo certo. Mas ele era um chefe muito exigente, um cara foda. Aí. Maravilhoso. Desligou? Espera aí. Desligou? Oh, maravilha. Espera esfriar um pouquinho, espera que tem o leite. Tá doido para ir embora daqui. Aí. Pode ir para o Ultra. Muito obrigada. Em 99,
Segunda turma de gastronomia na Embi Morumbi. Eu dava aula, e aí uma aluna chamada Luciana, a bichinha, gente, eu brincava assim, eu falava, gente, ela tem as 2 mãos esquerdas, sabe? Nada dela dava certo. Vocês lembram? Vocês já fizeram sopa de mandioquinha? Quem já fez sopa de mandioquinha? Que cor que é a sopa de mandioquinha? Sabe que cor que foi a dela? Cor da jaqueta da Bruna. Verde. É Bruna? Malu, verde. A bichinha, gente, era desajeitada. Primeiro semestre, ali trabalhando, fomos lá, conversei muito. E eu sempre fui, porque eu precisei estudar. Eu estudei muito, de verdade. De verdade, eu estudei muito. Então, eu sempre estimulei, né? Falava, ó, tem que estudar, chega em casa, façam, refaçam as coisas, se você ficou com alguma dúvida e tal. E para ela, eu falei ainda mais, né? Que ela precisava, mais que os outros. Lembro, nas férias, né, entre o primeiro e o segundo semestre, de encontrá-la num farol, num sinal fechado, sinal vermelho na cidade, que ela me viu, oi, chefe. Eu falei, oi, Lu. Ela falou, chefe, eu estou praticando muito. Eu falei, que bom. Vamos ver. Ela voltou outra pessoa. Ela voltou já, sei lá, 100 vezes melhor. Se formou, e 2 anos depois que ela se formou, e isso eu estou falando de 2000 e bolinha, lá atrás, ela virou e é até hoje assistente do Jacan. É o braço direito do Jacan. Então, tudo que vocês veem o Jacan cozinhando na televisão, não foi ele que fez, não. Quem fez foi a Lu. E ele aparece lá fazendo a mágica, mas a bichinha fazia cardápio do restaurante para ele, fazia, quer dizer, óbvio, ele também cozinha maravilhosamente bem, mas o braço direito dele, a pessoa que estava ali o tempo inteiro resolvendo, fazendo, era a Luciana. Que, se a gente fosse acreditar numa outra bobagem que a gente escuta muito por aí, que é assim, tem que ter mão, né, para cozinhar. Vocês já ouviram isso? As pessoas falam, você deve ter o dom, né? Tem que ter dom coisa nenhuma. Não tem que ter mão coisa nenhuma. Tem que querer e praticar e estudar. É isso que vai fazer a diferença, né? A gente fala que tem gênios em todas as profissões. Então, o Picasso, né? Vamos falar de pintura, que eu não entendo nada. Picasso, Salvador Dalí, Michelangelo, sei lá, não, são gênios. Agora, uma pessoa fez essa asa aqui, e não foi um gênio, foi um artista que talvez não tenha nascido com a genialidade que nasceu Picasso, mas que estudou cor, profundidade, e ele faz um desenho muito lindo também. Então, você pode, sim, você pode ter uma mão melhor. Tem gente que de fato tem, mas isso não significa que se você não tem, você não pode ir atrás e produzir uma coisa tão boa quanto, ou até melhor, do que uma pessoa que tem esse dom, né? Que serve para música, que serve para música, que serve para cozinha, que serve para arte, que serve para qualquer coisa. Então, a primeira receita que eu fiz foi o brigadeiro de colher, que foi o meu primeiro grande erro que deu certo, porque deu muito mais errado do que deu certo na minha vida. E agora eu vou fazer um dos últimos, que é o honeycomb. Quem já ouviu falar de honeycomb? Muito bem. Honeycomb é um caramelo que a gente põe mel e bicarbonato. Quando a gente põe o bicarbonato, e o bicarbonato reage, e aí vem de novo estudar. O bicarbonato reage, que é uma base, com a acidez do açúcar e do mel, ele faz uma ligação química isotérmica e ele libera gás carbônico. Então, quando eu ponho o bicarbonato nesse caramelo, ele fica aerado, como se fosse um bolo, como se fosse um soufflé. É uma coisa que se faz também há muito, é um prato típico na Inglaterra e muito também, obviamente, pela coisa,
Ah, esse é daquele que faz assim? Não. Espera aí, deixa eu ligar aqui e eu já falo. Eu quero, professora. Não estou sabendo. Na Austrália se faz muito. Ah, tá. Tá, e aí aqui eu vou aumentar. Prefiro. Quero ter controle. Tá, e aí eu aumento aqui. Ah, fácil. E aí eu faço esse honeycomb que as pessoas adoram. E eu vou fazer aqui hoje para vocês, porque é muito lindo e muito mágico. Quem já viu fazer honeycomb, levanta a mão bem alto. Então, a maioria nunca viu, né? Então, primeiro eu vou ensinar aqui o caramelo. Açúcar seco. A gente tem 2 tipos de caramelo. O caramelo seco e o caramelo com água, né? O úmido. O caramelo seco, eu posso mexer. O caramelo com água não pode. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Sim. Outra coisa que é legal é sempre começar com um pouquinho de açúcar e ir adicionando aos poucos, porque ele carameliza mais rápido. E a gente consegue ter um controle maior e ele não queimar. Porque o açúcar, se ele queimar, ele vai ficar amargo, né? Então, a gente vai aqui devagarzinho. Vamos aumentar o fogo, porque nós temos mais o que fazer, né? Vocês têm aula hoje ainda? Não? Que delícia! Agora é comer brigadeiro e só? E comprar livro, né? Vocês vão comprar livro, estudar? Vão, prometem? Sim? Sim? Mas não é livro de receita, não, tá? É livro. Tem um maravilhoso daqui, que eu não sei o nome, mas que fala muito da tecnologia dos alimentos, alguma coisa assim, que é muito legal, que é você entender o que é a proteína. Por que a clara fica em neve, vocês sabem? Por causa do ar, né? Quem falou? Muito bem, mas por quê? Porque bate. Sim, mas por quê? Porque é a proteína da clara que absorve ar. Por quê? Porque a molécula da proteína da clara, que é a albumina, ela parece um novelinho assim. Pega um pedaço assim de lã e amassa. Parece isso. Quando ela é ativada por movimento, ela abre. Ó, ela está sabendo, você sabe que ela se desenrola e se reenrola. E nesse processo, ela encapsula o ar. Isso são esses livros que não têm receita legal, que ensinam, que são as coisas importantes. Um livro que ensina, por exemplo, caramelização. Caramelização é um processo maravilhoso. Eu acho uma das coisas mais lindas. É claro, eu trabalho com confeitaria. Mas não é lindo ver o açúcar virar uma coisa linda, cheirosa, dourada, líquida? Agora, vocês sabiam que a diferença, por exemplo, de um pedaço de frango que eu cozinho em água e um pedaço de frango que eu frito na fritadeira, por que um fica branco e o outro fica dourado? Hã? Reação de Maillard, caramelização. Caramelização acontece mais ou menos a partir de 110, 115 graus. Antes disso, não tem caramelização, não tem reação de Maillard. Por isso, o frango que eu cozinhei em água, que só chega a 100 graus, não vai pegar cor nunca. E tudo que eu faço num processo seco, que eu consigo uma temperatura maior do que 100 graus, vai caramelizar. E quando eu adiciono gordura, ai, maravilhoso isso. Quando eu adiciono gordura, a gordura, ela retém calor, eu aumento a temperatura, eu aumento a caramelização. Então, se eu quero fazer um rosbife selado, né, bem lindão, sabe o que eu vou te pedir? Para botar de cabeça para baixo.
isso aqui, ó, para eles verem a coisa acontecer. Então, se eu quero fazer um rosbife numa caramelização bem lindo, que ele fique bem douradinho, se eu botar um pouco de óleo, ele vai ficar mais do que se eu não botar óleo. E se eu botar um pouquinho de açúcar, não tem? A mãe não fala às vezes, bota um açuquinho aí na cebola para caramelizar, para ela dourar? Eu vou potencializar isso. E essas são as coisas que a gente vê nesses livros. E aqui, enquanto eu fico falando, o açúcar está caramelizando. Perguntas? Fala. Pode falar do brigadeiro, pode perguntar do que seja doce, pode perguntar qualquer... Menos a idade, peso, essas coisas, não costumo falar, mas... A margarina... Então, a margarina, ela ajuda a não cristalizar. Eu não sei, tecnicamente, o que acontece. É alguma coisa na composição da gordura, mas ela faz. Ela tem alguma coisa ali, provavelmente... quantidade de água menor, que não, quer dizer, demora mais para cristalizar. Mesma quantidade de manteiga, você troca pela margarina e você vai ter um brigadeiro que vai caramelizar menos. Açucarar menos. Outra coisa que ajuda é o açúcar invertido, que é mel, glucose, glucose caro. Essas coisas são açúcares invertidos, eles também ajudam a não cristalização do brigadeiro, que é bom para... Começou a derreter, a gente vai acrescentando mais um pouquinho. Antes de queimar, pelo amor de Deus. O que mais? Perguntas, fala. Fala mais alto. Dá na mesma. Dá na mesma. É muito pouca diferença. Ela perguntou. O ponto do brigadeiro a gente atinge com cacau, com achocolatado. O brigadeiro branco, que é só leite condensado com manteiga, é tudo mais ou menos o mesmo tempo. Então, o brigadeiro não precisa de chocolate branco, né? O brigadeiro branco, em teoria, ele é só leite condensado. Se você quiser usar o chocolate branco, você não precisa colocar manteiga, né? E vai colocar o mínimo possível do chocolate branco e sempre no final. Porque também eu acho uma sacanagem botar chocolate no brigadeiro. Sabe por quê? Quem já estudou chocolate aqui? Vocês já estudaram? Chocolate, cara, é um cara tão maravilhoso, ele é incrível, ele é sensacional, mas ele é muito sensível. O chocolate, a partir de 60 graus, ele começa a queimar e perder tudo que ele tem de característica, de sabor. Então, se você põe um chocolate aqui e cozinha, você vai separar a gordura do sólido de cacau, ou do açúcar, né, e do leite, no caso do chocolate branco, e você vai queimar. Quer dizer, você tem que usar quase que como... Sabe quando a gente faz o risoto, que a gente faz aquela manteigatura no final, só com fogo desligado, para que ele monte na manteiga e não a manteiga se separe? É mais ou menos a mesma coisa no chocolate. Tem que ter muito cuidado para... Ele queima muito fácil. Assim como esse açúcar aqui está... Vamos abaixar um pouquinho. Não estou sabendo mexer nesse negócio. Ele foi para o automático. Como é que baixa a temperatura dele? Outra coisa... Outra coisa que é interessante, eu não conheço esse fogão. Aí eu podia queimar meu caramelo aqui e falar assim, eu não conheço esse fogão, por isso que queimou. A culpa não pode ser nunca do fogão, a culpa vai ser sempre minha. Então, se eu não estou conseguindo, por exemplo, abaixar o fogo, eu posso tirar e pôr a panela. Né? Tá. Outra coisa que a gente tem é que entender que a gente que é responsável pelos produtos que a gente faz. Então, saiu da cozinha, colocou o prato na boqueta, a responsabilidade é 100% sua. Não adianta virar e falar assim,
Ai, sabe o que que é, chefe? O forno desligou no meio, por isso que o bolo não assou. E por que que você me trouxe o bolo? Né? Quando a gente vai para o mercado, eu não posso chegar para o meu cliente que vai lá na minha loja comer o bolo, ele vai comer um bolo que está cru, e eu vou falar, ai, você não sabe o que aconteceu. Eu estava assando seu bolo e o forno desligou, caiu a energia, que loucura. O cara não quer saber isso. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, que é uma coisa super importante. Isso tem que começar aqui. Tem professor aqui, além da Bruna, que estava aqui? Tem algum professor aqui de laboratório? Não? Você é professora? Eles não fazem isso? Você prova, fala, tá salgado. Ah, eu sei, chefe, mas sabe o que que é? Tá salgado, não traz. Tô certa ou tô errada? A gente tem que ter a responsabilidade pelo produto. Se isso aqui estiver ruim, eu assumo, eu prometo. Faz. Tem diferença em fazer em fogo alto e fogo baixo? Não. Mas quanto mais alto o fogo, mais controle você tem que ter e mexer, né? Para ele não queimar. Quanto mais prática, a tendência é você sempre fazer mais para o fogo alto, porque aí você perde menos tempo, né? Tá quase, ó. Agora que ele já derreteu, eu vou juntar o mel. Aqui tem meles bons, né? Por que que fez isso? Porque o mel não é só açúcar, o mel tem água, né? Então, a gente tem que agora deixar esse mel dissolver. Tá um cheirinho bom. Vocês estão sentindo? Sim? O sol, coitado. Ó. Só derreter esse pedacinho. E aí a gente vai fazer a mágica. É bonito, vocês estão preparados? Muito, muito beautiful. Ó, o bicarbonato. 40 gramas por quilo de açúcar, tá? Se vocês quiserem fazer. Cada quilo de açúcar, 40 gramas. Agora eu desligo. E o bicarbonato, além dele fazer essa coisa... Eu vou passar para cá. Além dele fazer essa coisa de espumar, ele também muda a cor. Vocês vão ver que ele vai ficar mais escuro. Quem vai ver melhor é o João. É igual doce de leite. Quando a gente faz doce de leite e põe bicarbonato, ele fica aquele doce de leite bem escurinho, não fica? Bolo de chocolate também, se você quer ele bem escurinho, você põe bicarbonato. Ó. Ó. É legal? Sim ou não? E agora, a gente tem que esperar ele esfriar. Eu não sei, o ultra é super seco? Tem alguma coisa de umidade, será? Se não tiver nada de umidade, nem vapor do brigadeiro, bota lá para mim um minutinho e vamos trazer o brigadeiro para a gente. Olha que coisa linda! Não é lindo? Faz uau! Ai, vocês estão muito desanimadinhos. Ele tem que esfriar completamente. E como ele é 100% açúcar, quer passar assim para o pessoal ver? Vai passando mais perto, isso. Faz um passeio, dá um rolê. Você vai provar. Como é que fica a textura dele? Ele é crocante e aerado. Imagina um soufflé de açúcar. É mais ou menos isso. Não é belíssimo, gente? Oi. 100 gramas. Ó, 1 quilo de açúcar, 200 gramas de mel, 40 de bicarbonato, tá?
O que vai acontecer aqui? Que eu sei porque eu estudei. Ai, eu vou encher. Vocês falar, eu vou embora e vou falar. Ô, pentelha! O açúcar, caramelo, teme umidade, não teme umidade? Se você deixar um pirulito, ele não derrete por conta da umidade do ar? 1 quilo de açúcar, 200 gramas de mel, 40 gramas de bicarbonato. O que vai acontecer? Depois que ele esfriar, se ele ficar assim ao ar livre, ele vai derreter. Então, ele tem que ser esfriado, quer dizer, assim que ele esfriar, a gente corta, né, porciona, se for o caso, e tem que guardar livre de contato com o ar. Então, num pote hermético, num saco a vácuo. E aí, para vender, eu posso usar em finalização, eu uso em finalização de sobremesa, e aí você tem que estar num pote fechado e colocar na hora que está soltando o prato, ou então banhar de chocolate, que foi o jeito que eu descobri. Aí eu, de novo, porque eu estudei, eu falei assim, eu queria tanto vender honeycomb, mas como é que eu vou fazer? Porque ele vai murchar, ele vai derreter. Aí eu falei, se eu banhar 100% em chocolate, o chocolate ele vai vedar, não vai? Não vai ter contato com o ar, ele não vai derreter. Então eu vendo o honeycomb quebradinho, banhado em chocolate. E a textura fica, então, conservada. Tempo de durabilidade dele, com chocolate ou sem chocolate? Sem chocolate, horas. Então, depois de frio, tem dia que está muito úmido, que só de pegar para botar no prato, ele derrete na sua mão. Com chocolate, 6 meses, porque é açúcar puro, com chocolate, né? Aí, com chocolate, você vai armazenar onde você quiser. Aí você vai ter que respeitar o caramelo e o chocolate. Caramelo não gosta de umidade, e chocolate também não gosta nem de umidade, nem de frio, nem calor demais. E aí você vai, então, num ambiente seco, fresco, sem tomar sol. Eu uso chocolate da Callebaut, lá na minha cozinha. Mas pode ser qualquer um. Amargo, então, eu faço um blend. Eu faço 70% de chocolate ao leite, 30% de chocolate amargo. Porque aí eu vendo, né, como ao leite. Mas o meu ao leite nunca ele é puro e nem o meu amargo. A não ser que eu venda lá uma barra 70% de cacau, aí tudo bem, aí é só chocolate amargo. Mas quando eu vou fazer, por exemplo, agora eu estou fazendo um fondue lá da Callebaut, um negócio lá na loja, tal. Eu quis fazê-lo, obviamente, amargo. Eu usei o chocolate 70% porque ele é mais... Mas eu sempre ponho um pouquinho de ao leite junto, porque eu acho que fica menos enjoado. Só o ao leite também é enjoado. Só o amargo também. Aí é a personalidade de cada confeiteiro. Eu misturo. Nossa, já veio pronto, que maravilhoso. Eu vou jogar um granulado, vou servir vocês e quero saber se tem mais alguma pergunta. Aonde fica a minha loja? Fica na Rua da Consolação, esquina com a Alameda Tietê, nos Jardins, lá em São Paulo. Depois vocês vão lá, quando vocês forem a São Paulo, vocês vão lá me visitar. E estagiário, se vocês quiserem, quem quiser fazer estágio, viu, professores? Pode mandar para mim, tá? Adoro. Vocês viram que eu dou chicotada, né? Mas brincadeira. O que mais? Perguntas? Não? Não? Qual doce que eu mais gosto? Olha, eu gosto de qualquer coisa com chocolate. Eu amo trabalhar com chocolate. Amo, amo. Eu hoje, infelizmente, e isso é uma coisa importante, que a gente... Vai botando a colherzinha, João. Que a gente tem que saber que quando a gente vira empresário, a gente para de fazer o que a gente mais gosta, que é cozinhar, tá? Então, assim, se você gosta de cozinhar, não abra o negócio. Uma vez, quando o Alex Atala abriu o segundo restaurante dele, que é o Dalvedito, não o Dom, um outro, eu fui lá jantar, né? Aí,
eu estava numa mesa assim, bem no fundão, assim. Aí já era tarde, ele... Ai, Carol, posso sentar aqui na sua mesa um pouquinho? Pode? Ai, posso tomar um... Vou pedir uma aguinha, não sei o que. Ele estava, coitado. Eu falei, o que foi, Alex? Ele falou, é horrível, porque quando a gente está super bem na nossa profissão, aí a gente resolve abrir um negócio, aí a gente para de fazer o que a gente ama, né? Que é cozinhar. Eu mesma cozinho muito pouco. Eu faço um desenvolvimento, eu faço um teste, mas o dia a dia da cozinha, a gente não faz. Por quê? Porque tem que ficar cuidando de outras coisas, né? Mas é bom também. Mais alguma pergunta? Não? Vamos ver se esse honeycomb já esfriou. Gente, que maravilhoso. Deixa eu ver, bota aqui para mim, prof. Chefe, ó. Esfriou só por fora, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar só aqui, ó. E eu vou contar um segredo para vocês. O honeycomb, a gente corta assim, ele não tem como você cortar um tamanho, um formatinho perfeito, tá? Eu vou fazer só para vocês verem enquanto termina de esfriar, para vocês comerem depois. Espera aqui. Eu quero, porque ele só esfriou fora, ele não esfriou aqui embaixo. Deixa eu virar. E eu vou mostrar aqui para eles a textura. Põe assim um pouquinho no ultra. Eu tô achando que tá pegando umidade. É melhor não ir pro ultra de novo. Não, não vai não, porque ele não... Deixa aqui, ó. Vou fazer uma coisa aqui. Eu vou passar, servindo um brigadeirinho para vocês e mostrando a textura do honeycomb, ó. Não é para comer, tá? Você pegou, mas... Não, depois vai ter. Agora é só para olhar a textura, pode comer. Não quero. O brigadeiro é para comer, o honeycomb para olhar a textura, depois vai ter para todo mundo. Legal, não é? Chique. Viu aqui? Viu a textura? Que legal. E ele não derrete na boca? Quem comeu ali o honeycomb, ela primeira ali? É legal, né? Eu quero passar aqui, deixa eu... Isso. Ó. Viu? Que chique comer brigadeiro. Mas não fui nem eu que fez, foi o João. Foi o João e a Ana. Tá gostoso o brigadeiro? Viu que legal? Não é belíssimo isso? E gostoso, tá? Abre espaço aqui para a tia passar. A tia é maravilhosa, né? Vocês estão vendo? Ó. Você é canhoto? Ai, que bom. Cara com o braço quebrado, não vai dar para cozinhar, né? Dá, né? Se fosse o esquerdo, se fosse canhoto. Agora vocês andam para frente para eu passar aqui. Vamos fazer o contrário. Ó, agora vai ficar mais fácil. Estão vendo? Legal? Ó. Já pega, já. Olha, danada. Eu vi, eu sei. Olha o brilho desse honeycomb, Brasil. Tan, tan, tan. Não, esse aqui não é para pegar, não. Ainda, depois. Depois. Pega um aqui também, Beth. Ó, honeycomb. Legal, não é?
Tem 2 aqui, ó. Agora eu vou buscar mais. Ah, ele já está servindo? Danado, João. Deixa eu ver se eu consigo cortar aqui. Ai, essa calça tem um buraco no joelho. Aí eu vou subir, eu fico travada, não? Ó. Acho que agora já dá para. Ó, se você quiser, Aninha, vai servindo a galera lá. E é isso que eu queria deixar aqui mais uma vez para vocês. É que vocês todos os dias lembrem-se o privilégio que vocês têm de estar num lugar como o Senac, com professores, estrutura e possibilidades tão maravilhosas. Aproveitem muito esse tempo. E se puder, sempre que lembrar de mim, que olhar ali no Instagram, estiver fuçando no Instagram, ligar a televisão para ver o que seja doce, fala assim, nossa, olha, Carol, vou dar uma estudada em alguma coisa. Prometem? Eu desejo muita sorte, muito sucesso. Aproveitem cada minuto. Porque agora pode parecer, ai, tem que estudar, mas é a melhor coisa do mundo. Vocês têm muita sorte, é um privilégio que vocês estejam aqui. Tá bom? Agora vocês vão comer honeycomb e eu vou agradecer mais uma vez a paciência de vocês ficarem aqui me escutando. Ao Senac que me chamou, chamem sempre. Agora eu quero ficar uma semana aqui, porque eu adoro esse lugar. Boa sorte e até uma próxima. Obrigada. Ó. Ó. Quer? Olha aqui, ó.